Fala galera, beleza? Hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a física dos carros autônomos, os carros que são capazes de dirigir sozinhos. Como que eles funcionam e qual é a física que está por trás disso? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, clica no sininho para ativar as notificações para ficar sempre sabendo de quando a gente lançar um vídeo novo, beleza? Vamos pro vídeo! Galera, você viu no vídeo de segunda-feira várias informações sobre carros autônomos e sobre os sensores que estão instalados neles que permitem que ele verifique a distância, a posição dos objetos. Mas o que tem de trás, o que tem por trás disso? Qual é a física que está por trás disso? Eu queria explicar para vocês alguns aspectos importantes e que podem fazer a gente pensar um pouquinho sobre essa tecnologia e sobre a segurança ou não dessa tecnologia, sobre a confiabilidade ou não dessa tecnologia. Basicamente, existem três tipos de sensores mais importantes em um carro autônomo. O primeiro sensor é um sensor óptico, né? Ele usa sensores de luz com um conjunto de lentes para tentar produzir um efeito de percepção de profundidade mais ou menos parecido com a nossa visão. O que acontece? Acontece que quando nós temos dois olhos, os nossos olhos posicionados dessa forma, permitindo que a gente veja o objeto com duas posições diferentes, uma posição com o teu olho direito, uma posição com o seu olho esquerdo, isso vai fazer com que a nossa visão tenha uma noção de profundidade. Todo animal que é capaz de observar a mesma imagem, o mesmo objeto, através de ângulos diferentes, são animais que conseguem ver essa noção de profundidade. Os carros autônomos podem usar esse princípio para também conseguir enxergar a posição do objeto e ter uma noção da profundidade que esse objeto está. Basicamente funciona assim: imagine dois pontos onde estão as câmeras do carro autônomo. Imagine a luz vinda de um objeto e indo para esses dois pontos. Se a luz veio até esses dois pontos das câmeras do carro autônomo, ele consegue fazer uma linha reta e saber exatamente ou aproximadamente, dependendo do nível de precisão, a profundidade, a distância que esse objeto se encontra. Isso é muito legal, porque vai permitir que o carro autônomo literalmente enxergue os objetos. Mais ou menos como você quando está dirigindo, ou qualquer pessoa quando está dirigindo, olha para um objeto e percebe se ele está próximo ou distante e toma a decisão de desviar dele, de manter na mesma trajetória, de frear, de acelerar e coisas do tipo. É bem legal imaginar que a visão humana ela é usada para a tecnologia dos carros autônomos, certo? Agora, o problema é que no escuro ou em ambientes de situações mais complicadas, quando tiver muita luz, muito brilho, isso pode ofuscar a visão do carro autônomo, mais ou menos como acontece com você. Se bater muita luz do sol, se tiver escuro, você fica com dificuldade de enxergar os objetos. E a ideia é que o carro autônomo não seja limitado à capacidade humana, é que seja melhor que o ser humano. Então eles colocaram mais dois dispositivos, um usando ondas eletromagnéticas e o outro usando sons, que funcionam numa metodologia muito simples. Eles emitem um feixe de onda eletromagnética ou de som. Esse feixe vai bater no obstáculo, ele vai voltar até a fonte e, de acordo com o tempo que demora para ele ir e voltar, ele pode calcular a distância que o objeto está. Isso é bem interessante porque minimiza a necessidade de luz. Na verdade, os carros autônomos, usando esse tipo de sensor, poderiam ser cegos, né? Poderiam não ter objetos visíveis, poderiam estar no escuro completo, que eles andariam também do mesmo jeito. A desvantagem desse método é que esse objeto que vai interagir tem que interagir com essa onda eletromagnética. E se esse objeto for muito pequeno, ou se esse objeto tiver algumas características específicas que não interaja, que absorva essa onda eletromagnética específica, ele vai diminuir a visibilidade, ele vai refletir menos essa onda, ou ele não vai refletir essa onda, o que vai fazer com que o carro autônomo não o veja. Então nós já temos dois mecanismos para enxergar os objetos num carro autônomo, usando a luz e usando ondas eletromagnéticas. O terceiro sensor é o sonar. Ele faz o mesmo princípio do anterior, só que ao invés dele usar ondas eletromagnéticas que vão bater e vão voltar, eles usam ultrassons, que são sons, mas são sons inaudíveis. Na verdade, fisicamente a gente não classifica como som, porque ele não é audível.
Então, o ultrassom emitido pelo sonar, que não é captado pelos nossos ouvidos, vai bater no objeto e vai voltar, e o tempo de o som desse ultrassom ir e voltar permite que ele detecte a distância também do objeto. Então, são 3 tipos de sensores que eles podem estar utilizando para mapear o espaço ao redor. Então, esses 3 dispositivos vão permitir que o carro autônomo saiba exatamente mapear o local onde ele se encontra e fazer com que ele literalmente tenha uma visão muito melhor que a visão humana. Porém, quando a gente olha para esses 3 processos, a gente percebe ainda algumas falhas. Primeira falha é que os objetos podem ser pequenos demais ou eles podem estar se movimentando. O problema dos carros autônomos está relacionado com o movimento dos objetos. Se um carro autônomo está aqui, ele sabe que tem um objeto na frente dele, é uma coisa. Mas ele tem que saber que esse objeto está vindo na direção dele. E melhor, ele tem que saber que está vindo na direção dele e com que velocidade esse objeto está vindo. Existem 2 formas do carro autônomo fazer isso. A primeira forma seria calculando a velocidade desse objeto, pegando a posição dele em 2 instantes diferentes. Ou seja, ele descobre a posição daquele objeto num tempo, no instante t0, e passado um tempinho ele vê a posição daquele objeto no instante 0,1 segundo depois. Se ele sabe a posição do objeto num primeiro instante e num segundo instante, ele faz aquela formulinha básica, V igual ΔS sobre ΔT, e descobre qual é a velocidade desse objeto. Porém, para isso, ele precisa ter um tempo de resposta de 0,1 segundo entre a medição do primeiro e do segundo caso. E detalhe, esse 0,1 segundo pode ser crucial para evitar um acidente. Então existe uma tecnologia que pode reduzir esse tempo de resposta usando um efeito da física chamado de efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é quando você emite ondas eletromagnéticas ou ondas sonoras, qualquer tipo de ondas, com uma determinada frequência. Porém, dependendo do movimento do objeto, do observador ou da fonte que emitiu essas ondas, as ondas podem ser captadas de volta com uma frequência diferente. Basicamente, essa mudança na frequência da onda emitida e captada permite saber qual é a velocidade daquele objeto numa direção, na direção do carro autônomo. Então dá para você saber se o carro está se afastando, se o carro está se aproximando e com que velocidade, sem precisar fazer a medição em 2 instantes diferentes. Você faz a medição num único instante e compara a frequência da onda emitida com a frequência da onda recebida. E aí o carro autônomo tem a noção de se aquele objeto está vindo na direção dele e melhor, com que velocidade ele se aproxima. E isso dá ao carro autônomo muita rapidez de resposta. Ele consegue responder muito rápido. E a ideia é exatamente essa. É velocidade de resposta. É esse delay entre o tempo do carro autônomo perceber o perigo e a ação ser tomada ser minimizada para diminuir a chance de acidente. Porque qual é o grande problema de carros autônomos? Qual é o grande problema de automóveis em geral? Na verdade, o grande problema são o número de acidentes. É muito comum você ver uma pessoa atropelando alguém que estava atravessando a rua, 2 carros colidirem porque um virou e o outro não teve tempo de desviar, carros que atravessam uma rua sem olhar para o lado e o outro cruza, carros que freiam e o de trás não percebe a tempo. Então tudo isso é um grande problema que a gente precisa diminuir. E a ideia de criação de carros autônomos é minimizar esse tempo a ponto que esse tempo se torne quase zero. O tempo de reação tem que ser o mais próximo possível de zero para que a chance de acidente seja reduzida ao máximo. Infelizmente, não vai se conseguir reduzir essa chance de acidente a zero enquanto os outros veículos forem dirigidos por pessoas. A imprevisibilidade do ser humano impossibilita que carros autônomos tenham 100% de segurança. Eles ainda têm chances de acidente, o que dá espaço para uma questão ética. Se um carro autônomo está andando numa rodovia ou numa rua e de repente uma pessoa começa a atravessar a rua, o carro autônomo detecta. Só que ele detecta a tempo de tomar 2 escolhas. Entre os cálculos que ele pode fazer, ele tem que decidir entre 2 escolhas. Opção A, ele segue o caminho dele, atropela a pessoa, matando-a, mas mantendo em segurança o motorista. Opção B, ele desvia daquela pessoa e colide num carro que está vindo na contramão,
matando o motorista, mas salvando a vida da pessoa. Qual ele deveria escolher? Isso é uma questão ética, porque se você tem um caso em que, independente das situações, um dos dois irá falecer, como decidir qual dos dois deve acontecer? Lembre-se, num carro autônomo não tem como o motorista tomar essa decisão. Não dá tempo de você perguntar para o motorista o que ele prefere para ele tomar a decisão. Você tem que ter um programa feito. E as fabricantes de carros autônomos têm que lidar com esse tipo de coisa, embora muitas vezes o pensamento deles não é enfrentar esse tipo de situação, isso é uma possibilidade. Então é uma coisa que tem que ser respondida. Salvo o meu cliente que comprou o meu carro e coloca a vida de outra pessoa em risco, ou salvo a vida da outra pessoa e arrisco a vida do meu cliente? Essa é uma boa pergunta, não é? Coloca aí no comentário o que você acha. Qual dos dois você acha que seria o correto? Coloca aí, vai ser bem legal ouvir sua participação. E se você gostou desse vídeo, não esquece, hein? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Convida mais gente para se inscrever no nosso canal. Quando nós chegarmos a 1000 inscritos, nós vamos liberar algumas surpresas para vocês que vão ser muito legais, muito bacanas. E falando, hein? Só vai voltar a ter live quando atingirmos 1000 inscritos. Nós estamos preparando alguns conteúdos e as lives tomam bastante tempo, então infelizmente a gente precisa trabalhar nesses conteúdos e deixarmos as lives para depois que atingirmos essa meta de 1000 inscritos. Então se você gosta das lives, se você acha legal as lives, ajuda a gente, divulga o canal, compartilha, convida seus amigos para se inscreverem para que a gente alcance essa meta e voltemos a fazer as lives sobre os mais diversos temas como nós tínhamos feito, como nós estávamos fazendo até pouco tempo. Conto com você, hein? Nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, temos o canal no Discord e nos acompanhe para que você possa receber mais informações. Eu conto com você, um grande abraço e valeu!